E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa videoaula 39. Hoje, seguindo uma sugestão da nossa amiga Janaína, lá do estado de Goiás. Janaína, obrigado pela sugestão, tá? Muito boa. A gente vai falar um pouquinho sobre os documentos da fiscalização do trabalho, ou seja, as ferramentas que a auditoria do Ministério do Trabalho tem para exercer a sua função de fiscalizar o correto cumprimento da legislação trabalhista. Ou seja, quais documentos são esses? Quais ferramentas são essas? A notificação, o termo de interdição, o termo de embargo e o auto de infração. Só lembrando, gente, que para usar um, a auditoria não precisa necessariamente usar o outro. Ou seja, para que o auditor venha a autuar uma empresa, ele não necessariamente precisa ter notificado essa empresa antes. Por exemplo, suponhamos que o auditor chegue numa empresa que já foi fiscalizada várias vezes e que as mesmas irregularidades vêm sendo autuadas ao longo do tempo. A empresa já está cansada de saber o que deve ser feito, né? Então ele pode abrir mão de dar um prazo para que aqueles itens irregulares sejam corrigidos. Ele pode optar pela infração pelo auto de infração imediato. Ok? Vamos falar um pouquinho detalhado sobre cada um dos documentos. Tá? Isso para vocês acredito que seja interessante. Vamos falar um pouquinho da notificação. No Ministério do Trabalho não existe um padrão para essa notificação. Existe um formulário que o auditor preenche de próprio punho, mas o auditor tem a liberdade de ele próprio preparar um termo de notificação para cada tipo de setor de atividade que ele fiscaliza. Aqui em Alagoas, nós preparamos um termo de notificação que tem mais ou menos essa cara aí. Tá? Aqui em cima é colocado o número do termo de notificação. Né? Aqui, opa, telefone, só um minutinho. Desculpa, pessoal, voltando. Aqui em cima é colocado o nome da empresa. Né? Depois vem o CNPJ, os dados da empresa, o endereço do estabelecimento, o município, e a empresa fica obrigada a cumprir as seguintes exigências de segurança e saúde no trabalho. Aí aqui nós temos tanto a parte de apresentação de documentos, ou seja, livro de inspeção, livro de registro, SEI da obra, essa é uma notificação para a construção civil, cartão de ponto, CAGED, etc. Né? E tem também os itens para regularização dos itens que foram encontrados em desconformidade. Por exemplo, aqui a questão do dimensionamento mínimo dos armários do vestiário. O item 17, por exemplo, aterrar eletricamente as máquinas e equipamentos que utilizam energia elétrica. Item 18, 21, 16 da NR 18, com o prazo para que o auditor volte, o prazo mínimo, né, para o auditor voltar e conferir se esses itens foram cumpridos. Ok? Essa aí é mais ou menos a cara do termo de notificação. Reforçando, cada auditor é livre para usar o seu padrão. Ok? O termo de interdição e o termo de embargo, eles já foram mais ou menos detalhados na nossa videoaula 4. Melhor dizendo, não o termo de interdição e o termo de embargo, mas o embargo e a interdição, que são os dispositivos da NR3. Tanto que o primeiro item da NR3 fala que o embargo e a interdição são medidas de urgência a partir da constatação de situação de grave e iminente risco à saúde ou à integridade física do trabalhador. E como que é feito o embargo ou a interdição? Só lembrando, interdição para máquina, equipamento, setor de atividade e embargo exclusivo para obra. Tá? E um detalhe importante, eles são medidas preventivas, não são medidas punitivas. Quando um auditor interdita um determinado equipamento, ele não está punindo a empresa. Ele está tomando uma medida preventiva para que ninguém venha a se ferir gravemente com aquele equipamento. Ok? A medida punitiva é outra, que nós já vamos falar dela. Essa é a parte superior do termo de interdição. Vocês veem aí, né, que o auditor coloca o número da interdição, do termo, aí é os dados, né, o empregador, o CNPJ, o CNAE, que é a atividade econômica,
e o endereço do estabelecimento em que foi constatado esse equipamento ou setor de atividade. No caso do termo de embargo, que é idêntico, só muda a interdição para embargo, o endereço da obra. Aí embaixo, né, vem a descrição. Fica determinada a interdição, por exemplo, da serra circular encontrada no canteiro de obras do edifício tal, endereço mencionado acima, por exemplo. Aí, né, depois essa redação que já é padrão nos termos do artigo 61 da CLT, tal. Essa é a parte superior do documento. Na parte de baixo, né, falando que os documentos referentes à interdição imposta, incluindo o requerimento para a suspensão, devem ser protocolados no seguinte endereço. Aí vem aí o endereço da superintendência, da gerência. Essa Rua do Livramento aí é o endereço da superintendência aqui de Maceió. Aí o local e data, o auditor assina, a data do recebimento e a assinatura de quem recebeu o termo de interdição. Muito importante, gente. Aqui embaixo, aqui em Maceió, a gente colocou os artigos do Código Penal relacionados ao descumprimento da interdição do embargo. Por quê? Porque ao descumprir uma interdição ou embargo, né, a pessoa que descumpriu, né, está infringindo esses artigos do Código Penal. Então, através de relatório, o auditor faz essa informação à chefia com a cópia do auto de infração, que a gente já vai falar do auto de infração pelo descumprimento do embargo ou da interdição, né? E a chefia manda tanto para o Ministério Público do Trabalho quanto para a Polícia Federal. Porque é crime, gente, descumprir embargo e interdição. Tá? Por exemplo, o artigo 132, expor a vida ou a saúde de outrem a perigo direto e iminente. Ou seja, você sabe que aquele equipamento está gerando um grave e iminente risco e aí, em função da interdição do equipamento, e ainda assim exige que o trabalhador continue a atividade. É crime por expor a vida ou a saúde de outrem a perigo direto e iminente. E o artigo 330, desobedecer a ordem legal de funcionário público. Com relação ao artigo 229, que é o crime de falsidade ideológica, é em relação a essa documentação que deve ser entregue aqui, para solicitar a suspensão da interdição ou do embargo. Por quê? Muita gente, para ganhar tempo, quando envia essa solicitação para suspensão do embargo ou da interdição para a superintendência, para a unidade do Ministério do Trabalho, às vezes eles falam que corrigiram tudo antes de terem corrigido. Porque existe aquela crença, o auditor vai demorar uns 3, 4 dias para voltar, então para ganhar tempo, vamos fazer essa solicitação logo, que aí a gente ganha tempo. Não é raro a gente voltar ao local e encontrar a situação ainda irregular. É crime, gente. Tá? Omitir em documento público ou particular declaração que dele devia constar ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente irrelevante. Isso aí é falsidade ideológica. Tá, gente? Então, de novo, auto de infração, né? Ministério Público do Trabalho e Polícia Federal. Junto a esse documento que eu acabei de mostrar para vocês, que é o termo de interdição ou de embargo, tem esse relatório técnico. Né? Eu diminuí o tamanho dele, por isso que ele está meio distorcido na imagem, só para vocês terem noção da cara toda dele. É aí que o auditor vai colocar o que foi encontrado, justamente nesse espaço aqui. Por exemplo, no dia tal, durante a inspeção no canteiro de obras localizado no endereço tal, foi constatado que a serra circular era operada sem o cumprimento das exigências mínimas de segurança e saúde do trabalhador. Para que a empresa solicite a suspensão da presente interdição, a empresa deverá, item 1, dotar a serra circular de coifa e cutelo divisor, conforme item tal da INR 18. Item 2, aterrar eletricamente a carcaça do motor do equipamento, conforme item tal. Item 3, substituir a chave faca por chave eletromagnética, conforme item tal. Ok? Por exemplo, 4,
apresentar laudo técnico que ateste quanto à eficácia do aterramento elétrico, conforme item tal da NR10. Enfim, né, o auditor vai colocar nesse relatório técnico tudo o que precisa ser feito. Né? Tanto para o embargo é a mesma coisa. Tá? Para o embargo é a mesma coisa, eu estou citando a interdição. Ok, gente? Então, esses dois documentos, o termo de interdição e o relatório técnico, né, o mesmo valendo para o embargo, insisto, são os documentos que compõem a interdição. Ok? Então, isso aí é um geralzão sobre o termo de inção e termo de embargo, só reforçando que a portaria 40, de 14 de janeiro de 2011, que foi publicada no Diário Oficial da União 17 de janeiro de 2011, na seção 1, na página 84, ela que estabelece, né, esses detalhamentos desses termos e, claro, o link de acesso a ela está disponível no nosso blog, sabino.sst.blogspot.com. Agora vamos falar um pouquinho sobre o auto de infração. Esse sim é uma medida punitiva, mas ele ainda não é a multa. Tá, pessoal? Já a gente vai falar sobre isso. Né? Ou seja, é como se fosse um boletim de ocorrência. É onde o auditor fiscal registra a irregularidade encontrada no estabelecimento. Ou através da análise de documentos, também alguma irregularidade com relação à documentação apresentada. A cara do auto de infração é essa aí. Aqui em cima é colocado o endereço da unidade do Ministério do Trabalho. Aqui, nesse número do auto de infração, é um número que já vem impresso nele, é um número do auto. Né? Aqui, a identificação do auditor, que é a numeração tipo carteira de identidade fiscal. Tá? Aqui colocado o nome ou a razão social, o endereço da empresa. Tá, gente? Aqui é o endereço da empresa e não o endereço, por exemplo, do canteiro de obra ou o endereço do estabelecimento. É o endereço da sede. É o endereço da sede, ok? Porque aí é a representação da empresa. Né? Então, por exemplo, um canteiro de obra. Né? A determinada construtora tem 10 canteiros de obra na cidade. Aí vai estar o endereço do escritório e não do canteiro. Aí o número do CNAE e o número de empregados também, que é a informação colocada aqui, é o número de empregados da construtora, no caso de construção civil, ou seja, é o número de empregados da empresa. Para quê? Para que seja evidenciado o porte econômico da empresa. Suponhamos aí uma grande rede empresarial, mas que numa determinada cidade ela abre uma loja pequena com 10 empregados e a concorrente da frente é a única loja que tem, suponhamos, 20. E como o auto de infração leva em consideração o número de trabalhadores, é o número de trabalhadores da empresa e não do estabelecimento. Não seria justo o mesmo auto de infração nessa grande rede, com uma loja com 10, pagasse um auto de infração pela mesma irregularidade mais barato do que a loja da frente que tem apenas 20 empregados. Né? Até porque, pelo porte econômico dessa grande rede de lojas, né, ela tem uma assessoria jurídica, ela tem uma assessoria na área de segurança do trabalho, coisa que a empresa pequena não tem. Ok? Então aí vai o número de empregados da empresa. Né? Aí vem o CEP, o CNPJ e aí vem o código da ementa. O que é isso? É o código da infração. Cada item das normas regulamentadoras tem um código diferenciado. Celular, só um minutinho. Desculpa, gente. Né? Cada item das normas regulamentadoras ele tem um item diferenciado. E onde que vocês encontram esse código? Né? Na NR 28. Vamos pegar um exemplo aqui da NR3, que é o descumprimento do embargo. Vocês vão encontrar um item, um quadro desse tipo, na NR 28, com todos os itens da NR3, no nosso exemplo, passíveis de autuação. Tá ok? Vocês vão reparar nessa coluna aqui do meio, código. São esses códigos que a gente vai lançar aqui em cima, onde está marcado, com base no item 3.3, que é o nosso exemplo. Ou seja,
o item 3.3, eu vou pegar 103.0027. Então, ali em cima, ó, onde está marcando, é onde eu vou colocar essa numeração, 103.0027. Ok? Outro detalhe, capitulação. Aqui embaixo, vocês vão ver qual item da NR está sendo descumprido. Por exemplo, artigo 157 da CLT combinado com o item 3.3 da NR3, com redação da portaria tal. Né? Então, com base nele, nessa capitulação 3.3, vocês também conseguem ir até a NR28 da NR3, pegar o item 3.3 e verificar essa numeração. Ok? Outra coisa que sempre me perguntam, Alexandre, e essa coluna aqui, infração? Tem outro quadro da NR28, que é esse quadro aqui. Vocês vão ver aqui o grau das infrações. Infração 1, infração 2, infração 3, infração 4, com relação ao número de trabalhadores, de 1 a 10, de 11 a 25, de 26 a 50, da empresa e não do estabelecimento fiscalizado. Ok, pessoal? Esse BTN aqui, se não me engano, é bônus do Tesouro Nacional. Eu não faço ideia do que seja. Tá? O que eu sei, que a gente não lida com multas, né, com os valores de multas, essa tabela aí mostra o intervalo das multas, né, de valores. O que o pessoal do núcleo de multas me fala é que é mais ou menos 1 para 1. Tá? Ou seja, esse primeiro intervalo aí da infração 1 de 1 a 10 trabalhadores, de 630 a 729 BTNs, me falam que é entre 630 e 729 reais. Então aí vocês conseguem ver o intervalo do valor de cada uma dessas multas propriamente ditas. Ok? Então no nosso exemplo aí, o 3.3, vocês conseguem ver que é a infração 4. Então eu faço o quê? Eu venho aqui na coluna da infração 4, vejo quantos trabalhadores tem na empresa para eu ter a noção do valor em que vai girar a multa caso esse auto de infração chegue a virar multa, ok? Então, resumindo, eu sei que é um pouco complicado de entender num primeiro momento, mas na prática é tranquilo, tá? No caso da auditoria, não existe esse cruzamento de dados todos, a gente já tem isso tudo catalogado, cada um dos itens, a gente já tem isso estabelecido, é só lançar esse código da ementa aí. O horário da lavratura em que o auto de infração foi lavrado, para ser repetitivo, e aqui é a descrição dessa ementa, ou seja, permitir a continuidade das atividades num canteiro de obras embargado, por exemplo. Né? Ou permitir que uma serra circular interditada continuasse em atividade. Tá? É a descrição, que isso também é padronizado, é a descrição da irregularidade encontrada. E aí no histórico é descrever a irregularidade. Por exemplo, no dia tal, durante retorno ao canteiro de obras, localizado no endereço tal, foi constatado que, apesar do embargo datado no dia tal, né, a empresa, o canteiro de obras continuava em plena atividade de alvenaria, carpintaria, pintura, gesso, o que caracteriza o descumprimento do embargo. Necessário, portanto, a lavratura do presente auto de infração. Ou seja, a descrição do que foi verificado no local. Aqui a capitulação, ou seja, que eu já mencionei anteriormente, são os dispositivos legais que dão embasamento para esse auto de infração. Igual no descumprimento do embargo, artigo 157, inciso 1 da CLT, combinado com o item 3.3 da NR3. E aqui o elemento de convicção, verificação da irregularidade no local, ou, por exemplo, no caso de não apresentação de documentos, né, a empresa deixou de apresentar os documentos solicitados, enfim, mais ou menos isso, tá, pessoal? Aí aqui embaixo vem falando que a empresa tem 10 dias para apresentar recurso a esse auto de infração. Lógico, né? Isso aí não é para você tentar
evitar a multa. É no caso de um entendimento contrário ao entendimento do auditor. Por exemplo, se o embargo foi desrespeitado e foi autuado, não é tentar falar que o embargo não foi desrespeitado. O intuito não é esse. O intuito do recurso ao auto de infração é, por exemplo, um extintor que o auditor encontra alguns sacos de cimento embaixo de um extintor numa obra, né? Caso o auditor entenda que aquele extintor estava obstruído e a empresa entenda que ele não estava obstruído e seja lavrado um auto de infração por obstruir o fácil acesso, né, impedir o fácil acesso ao extintor de incêndio, claro que cabe recurso. A empresa entendeu de uma maneira diferente do auditor. Esse é o objetivo do recurso, ok? Não é simplesmente, eu vou tentar, eu vou inventar uma história aqui para tentar não pagar a multa. Até porque a grande maioria dos auditores hoje usa máquina fotográfica, então está tudo comprovado em registro fotográfico, ok? E aqui embaixo, né, só falando do auditor data e assina, e a empresa que recebeu também datou e assinou. Ok, pessoal? É isso, tá? Esses são os documentos que vocês que já trabalham na área ou que pretendem trabalhar, um dia vão se deparar. O auto de infração está para ser alterado, né? Parece que vai ser tudo eletronicamente agora, mas até o momento em que eu estou gravando essa videoaula, né, ainda é usado esse padrão aí meio esverdeado, digamos assim, meio amarelado. Não sei como está aparecendo aí na tela de vocês. Ok, pessoal? Peço desculpas pela extensão do vídeo, né? Chegamos aí batendo na casa dos 22 minutos. Eu sei que é extenso, eu sei que é longo, eu sei que é complicado, mas achei que seria interessante para que, se vocês um dia se depararem com um termo de interdição, um termo de embargo, um auto de infração, uma notificação, saberem o que são esses documentos e como lidar com cada um deles. Ok, pessoal? Acredito que vão surgir dúvidas a partir daí. Eu estou à disposição no Orkut, no Gmail, no Facebook e no Twitter, no nosso blog sabinoSST.blogspot.com. Eu deixei vários links à disposição de NR, da videoaula 4, está à disposição lá também. Como eu já mencionei, o link com a portaria 40, que estabelece, né, a padronização desses termos de embargo e de interdição. E é isso, pessoal. Desculpa pela extensão do vídeo, desculpa caso tenha permanecido alguma dúvida, mas eu estou aí à disposição. O meu obrigado, fiquem com Deus e até a próxima, pessoal. Grande abraço e tchau.